E aí pessoal, sou o professor Pablo. Vamos lá que o negócio aqui é dinâmico, uma atrás da outra. Vimos o conceito de economia, revolução agrícola e agora vamos a modo de produção. O que é modo de produção? Poderíamos também traduzir para sistemas econômicos. Modo de produção é a forma como as sociedades organizaram seus sistemas econômicos e sociais é caracterizado pelos fatores quem controla a terra e a produção. 2, o desenvolvimento de suas forças produtivas e 3, as relações sociais de produção. Estão conseguindo entender a letra? Conseguindo enxergar? Deixa eu ver como é que está o enquadro. Com uma boa vontade assim eu acho que dá, né? Dá o pause aí, copia e vamos ver então. É a forma como as sociedades organizaram seus sistemas econômicos e sociais ao longo do tempo. Ele é caracterizado pelos fatores: quem controla a terra e a produção, quem é dono da terra e quem controla a maior parte daquilo que é produzido. 2, desenvolvimento de suas forças produtivas, ou seja, sua capacidade de produção. Existiram sociedades que produziam bens através do artesanato. Nós produzimos há 200 anos atrás, na Revolução Industrial, havia uma capacidade muito maior de produção do que o artesanato, que é a indústria, mas ainda assim era inferior àquilo que a gente tem hoje, né, com a tecnologia da informação e a robótica. Então, de acordo com o desenvolvimento das forças produtivas de uma sociedade, a gente pode também caracterizar o tipo de modo de produção. E por fim, as relações sociais de produção, ou seja, quem produz, quem trabalha e por que trabalha. Então a gente vai ver alguns exemplos dos modos de produção que existiram ao longo da história. Na aula passada, a gente falou um pouco das sociedades humanas antes da Revolução Agrícola, ou seja, as tribos nômades de caçadores, coletores e carniceiros. Copiaram aqui? Bom, vou botar os exemplos um pouquinho aqui do lado. Exemplos de modo de produção. O primeiro, comunismo primitivo. O que é o comunismo primitivo? A palavra primitivo vem de primeiro. E então não é comunismo esse que é tão debatido hoje. Algumas pessoas, fala comunismo, as pessoas chegam até dar um mal de cara, começam a se coçar, porque ficam bem enlouquecidos. Mas não é esse comunismo que se debate hoje em dia, que muita gente também fala com desconhecimento, sem nem eu mesmo saber direito o que é. Mas a gente vai
começar a trabalhar um pouco a ideia do que são esses modos de produção. Então, o comunismo primitivo, a gente pode interpretar a partir das palavras. Comunismo é aquilo que vem de comum, ou seja, o bem comum, aquilo que é de todos. Primitivo, primeiro, justamente para diferenciar do comunismo atual, que não é algo assim espontâneo, como foi esse primeiro das primeiras tribos nômades de caçadores-coletores, ou mesmo de algumas tribos atuais, contemporâneas, algumas que existiram também alguns séculos atrás. Enfim, o comunismo primitivo, ele existiu. Vocês vão ver que os modos de produção, eles seguem uma certa ordem na história das sociedades, mas muitos voltam depois de um tempo, muitos permanecem em uma certa região onde a sociedade só vive daquela maneira, outros se desenvolvem e mudam em outro lugar, mas enfim, há uma certa lógica que nas aulas de história a gente também vai trabalhar. Então, o comunismo primitivo, bem fácil de entender. Tudo que se conseguia, tudo que a coletividade, aquela tribo, aquele bando que andava junto por aí, conseguia, era distribuído de uma maneira igualitária. Ou seja, alguém encontrou uma caverna, ele não vai lá riscar dividir a caverna em lote e alugar. Esse lote eu alugo por 5 kg de carne, esse por 10 kg de laranja. Não, a caverna encontrada era de todos os membros daquela tribo e era dividida de forma igualitária. Ninguém passava a ser dono, não existia essa ideia de propriedade privada, de ser dono de algo. Então, o que se conseguia era distribuído, era utilizado de forma igualitária entre todos os membros de uma tribo. Encontramos uma caça lá, um gnu abandonado, o leão teve que sair às pressas dali, toda aquela carne vai ser dividida. Ou mesmo quando as tribos aprendem a caçar, caçaram um animal, caçaram um mamute, poxa, o mamute tem um monte de carne, um monte de pele, um monte de osso, uma finda. O que o cara vai fazer? O cara vai abrir um açougue lá para vender carne lá para os paleolíticos lá? Não. Ele vai levar a carne, todo mundo vai dividir aquela carne, aquela pele de forma mais ou menos igualitária, de acordo com as necessidades de cada um. Aliás, essa questão de distribuir aquilo que é necessário, aqueles bens necessários de uma maneira igualitária, conforme as necessidades de cada um, isso é a base filosófica mesmo do comunismo atual, que é um comunismo científico, um comunismo pensado lá pelo Marx, pelo Engels, enfim, que serviria como contraponto ao modo de produção capitalista. Mas aí os caras estudaram capitalismo, enfim, e com bases filosóficas, históricas, sociológicas, criaram um modelo alternativo e passaram a defender, e é o modelo que é defendido por setores da sociedade até hoje. Então esse é o comunismo científico, como a gente fala, o socialismo científico, que foi pensado, foi teorizado, foi construído em cima de uma crítica. Esse comunismo primitivo, ele já é mais antigo, ele era espontâneo, né? Ninguém pensou isso, eles só agiam, só era. Não vão vocês pensar que já tinha marxista, petista lá morando nas cavernas e defendendo o comunismo, né? E daqui a pouco as pessoas vão ficar loucas com isso já. Vamos lá, atenção aqui, preste atenção. Bom, então esse modo de produção, que ninguém era dono de nada, aquilo que se conseguia para a tribo era distribuído de uma maneira igualitária, é o modelo econômico mais duradouro da história, porque ele é desde o surgimento dos primeiros seres humanos e ele passou, né, a perder espaço em alguns lugares com a Revolução Agrícola. Mas, por exemplo, há 500 anos atrás, portugueses chegaram aqui no espaço onde hoje é o Brasil e havia várias tribos vivendo dessa maneira. Quase todas as etnias dos povos originários aqui do Brasil, que a gente chama de índios, viviam no modelo do comunismo primitivo. Alguns ainda vivem lá na aldeia, nas florestas, meio isolado, vivendo dentro desse padrão. Mas assim, para considerar um modo de produção social, ele tem que estar sendo praticado pela coletividade. Então, para dizer que o comunismo primitivo é como um modo de produção dos seres humanos, ele começa a perder força com a descoberta da agricultura, com o surgimento da propriedade privada, enfim, vai continuar sendo utilizado por sociedades aqui e ali, e aos poucos vai perdendo força até que, né, o modo de produção capitalista, que é o que a gente vive hoje, é o mais recente,
foi ganhando força e passou então a praticamente predominar em todo o mundo. Lá nas primeiras civilizações, a gente tem o modo de produção asiático. No modo de produção asiático, voltando aqui para os fatores, né? No comunismo primitivo, quem controla a terra e a produção? Ninguém, né? A terra é da natureza e aquilo que se consegue da natureza é distribuído de forma igualitária, não tem ninguém controlando. As forças produtivas são bem básicas, né? Então, ou coletar o negócio pronto, lascar uma pedra, afiar uma lança para matar um animal, conseguir a pele do animal, fazer uns furos, enfiar. Então, é um estágio primitivo de desenvolvimento das forças produtivas. Não havia uma capacidade de produção, aliás, a capacidade de produção era quase nenhuma. E as relações sociais de produção? Quem produzia? A bem dizer, a gente não produzia, mas aquilo que era coletado, né, ou caçado, enfim, quem fazia isso? Todos, né? Todos estavam envolvidos em buscar os bens necessários para a sobrevivência da tribo. E por que eles faziam isso? Pelo idealismo comunitário, porque eles sabiam que era necessário que todos se alimentassem, porque no íntimo, no lado inconsciente, todo ser vivo, ele age no sentido de prosperar do ponto de vista evolutivo, né? Então, numa época que os seres humanos ainda não estavam afirmados como animais estabelecidos, sem risco de extinção no planeta, não podia um do grupo querer monopolizar tudo aquilo que é necessário para sobreviver e os outros morrer amigo, porque eles iam acabar ficando sozinhos no mundo, e o mundo sozinho é um pouco chato. Se bem que hoje em dia não é tão chato assim, mas naquela época devia ser, não tinha muita coisa para fazer, né, e ficar sozinho, morrendo lá na solidão, não ia ser uma coisa muito legal. Então, a ideia era distribuir para que todos prosperassem, para que todos vivessem. Naquela época se morria muito, né? Se morria de fome, se morria de frio, se morria de doenças, se morria na boca de um leão, embaixo da pata de um mamute, né? Então, o ser humano ele não podia muito ficar regulando, né, e tentando controlar um pouco de alimento, de moradia e de roupa que tinha. Então, a gente analisa os modos de produção por esses três fatores, assim como a gente analisou o comunismo primitivo. O asiático. O modo de produção asiático. Aqui o negócio é meio amador. Eu fui ali ver como é que estava a bateria e o tempo de aula. Vou dar uma acelerada aqui, pessoal, para não ficar muito longo para vocês. O modo de produção asiático é o primeiro sistema econômico pós-comunismo primitivo. Ele vai surgir lá no Crescente Fértil, na Mesopotâmia, no Egito, e como eu falei, em alguns lugares já estava rolando outro modo de produção e outros ainda permaneciam. Então, por exemplo, quando os europeus chegaram aqui na América, eles já estavam quase entrando no modo de produção capitalista, estava uma transição entre o feudalismo e o capitalismo. E os incas e os astecas estavam num sistema econômico semelhante ao modo de produção asiático. Quem controla a terra e a produção naquele modo de produção asiático? Os primeiros estados que surgem na humanidade é o próprio estado. Então, o faraó no Egito, os patricios na Mesopotâmia, o estado e aquela elite que controlava o estado controlava toda a terra e aquilo que era produzido. Eles que decidiam, basicamente, quem ia ficar com qual parte da produção social. As forças produtivas se caracterizavam pelas produções agrícolas, de pecuária, artesanato e obras focadas no controle da água, ou seja, controlar as cheias, conseguir tirar água dos rios, levar para plantações, as obras hidráulicas, né? Muita gente na história chama de sociedades hidráulicas, modo de produção hidráulico, porque os caras tinham maneira lá de tudo tem que ser com a água, eles têm que saber controlar a água, e não é à toa, né, pessoal? A água é essencial para a nossa existência. Essas primeiras aldeias agrícolas, elas vão surgir à beira de rios, do Tigre e do Eufrates na Mesopotâmia, do Nilo no Egito, e ali eles vão tentar domar esses rios, né, e canalizar a água, criar sistemas de irrigação. Então, o desenvolvimento das forças produtivas era na agricultura, pecuária, artesanato
e obras hidráulicas e, claro, grandes construções, enfim, que já estavam começando a se criar, como, por exemplo, as pirâmides. Relações sociais de produção. Isso talvez seja o mais importante para caracterizar um modo de produção. Basicamente, cada um que eu vou colocar aqui para vocês tem uma relação social de produção diferente. Do comunismo primitivo, a relação social de produção é o bem comum. Vamos produzir, vamos conseguir alimento, vamos conseguir uma caverna, uma roupa, para que a coletividade sobreviva. No modo de produção asiático, a relação social de produção é a servidão pública, ou seja, a maior parte da população era serva do Estado. O que é um servo? Um servo é um trabalhador que ele tem a liberdade do seu corpo, ao contrário do escravo, que não tem, mas quando requisitado em função de alguns motivos históricos, sociais, ele é obrigado a trabalhar para algum grupo. Nesse caso, era uma servidão pública, uma servidão para o Estado. Quando o Estado requisitava a força de trabalho da massa camponesa para plantar lá nos campos de agricultura, a massa camponesa era obrigada a ir. Construir uma pirâmide? Vai. Fazer uma obra de irrigação? Vai. Ou seja, a maior parte da população ela é obrigada, coagida pelo Estado a trabalhar. Ah, senhor, mas isso aí não é escravo? Como eu falei, não. Porque o escravo ele também é obrigado a trabalhar. Só que o servo, quando ele não está naquela obrigatoriedade do trabalho, ele é livre. Ele vai para onde ele quiser, o corpo dele não pertence a ninguém. O que pertence a alguém é o trabalho dele, quando requisitado. Mas ele não pertence. O escravo é diferente. A gente vai então para o próximo modo de produção, que é o escravista. Nesse sim, o escravo é um ser humano que não tem status de ser humano. Ele é uma mercadoria, ele é uma coisa, ele pertence a alguma pessoa. Não só o trabalho dele, como a própria vida. O dono de um escravo pode matar um escravo. Mas na servidão pública do modo de produção asiático, o servo do Estado não podia matar o servo, não sei como tivesse cometido algum crime, enfim, alguma coisa. No modo de produção escravista, quem controla a terra e a produção, ao contrário do asiático, ainda se divide. Parte da terra e da produção é controlada pelo Estado, boa parte é controlada pela iniciativa privada, ou seja, proprietários particulares. Então, os escravos eles podiam ser escravos do Estado, como também eram escravos de particulares. O desenvolvimento das forças produtivas, muito parecido com o asiático, ainda pautado na agricultura, no artesanato. Claro, as técnicas de produção vão melhorando ao longo dos anos, mas não teve nenhum grande salto tecnológico entre o modo de produção asiático e o escravista lá da Antiguidade Clássica de Grécia e Roma. E as relações sociais de produção, como eu falei, quem trabalha e por que trabalha eram os escravos. Trabalhavam porque eram obrigados, coagidos, eram mercadorias, e se não trabalhassem seriam violentados, mortos, presos, enfim, uma série de punições. Depois nós temos o modo de produção feudal. No modo de produção feudal, quem controla a terra e a produção, nesse caso, o Estado está perdendo força. Ou seja, o Estado que era grande no modo de produção asiático, dividiu meio a meio aqui do escravista, no feudal ele perde força e a maior parte da terra e da produção é controlada por particulares, os chamados senhores feudais. Ah, mas o Estado não tinha nenhuma terra, não tinha nenhum servo? Tinha, mas a maior parte, então essa aqui, é por isso que tem esses fatores, né? Quem controla a terra. Vocês vão ver que em cada um dos modos de produção há certas diferenças. Quando a gente estuda lá a Idade Média, feudalismo, senhores feudais, aquela coisa toda, ou seja, qual é a base desse sistema econômico, desse modo de produção? Controle da terra e a produção pelos particulares, nesse caso, senhores feudais. Desenvolvimento das forças produtivas, bem baixo, sem nenhum grande salto tecnológico em relação aos outros. Basicamente, agricultura e pecuária, e até a questão do artesanato, do comércio, chega a dar uma caída legal durante o modo de produção feudal. Importante, relações sociais de produção no modo de produção feudal. Relações sociais de produção era uma servidão
privada. Ao contrário do asiático, onde a massa de camponês era serva do Estado, aqui no feudal, a massa de camponês está presa à terra de um senhor feudal. Esse modo de produção surge quando o Império Romano entra em colapso, o negócio vira, né, uma violência, uma guerra, saque, morte, as cidades, é uma loucura. Como está as cidades grandes hoje, né? Tá assim, todo mundo vazando. Pois é, eu mesmo vazei de Porto Alegre. Então, naquela época do Império Romano, estava aquela coisa de invasão, as tribos invadiam, não sei o que, uma guerra, ninguém se entendia, vazaram todo mundo para o campo. Quem tinha terra, construiu castelos, fortificações e ofereceu um pedaço de terra para ex-escravos e plebeus das cidades. Olha, vocês podem ficar aqui na minha terra, aí no cantinho, faço uma aldeia para vocês, só que metade lá do que vocês produzirem, vocês vão ter que me entregar. E durante um outro período de tempo, vocês vão vir na minha terra aqui, onde eu moro, aqui nos meus campos, produzir, e tudo que vocês produzirem é para mim. Ah, mas eu não quero. Então vaza da minha terra. Ah, mas o que tu vai me dar em troca? Olha, eu te dou o próprio direito de ficar aqui na minha terra e te protejo, porque eu sou o senhor feudal, tenho uns aliados aí, todo mundo está armado de espada. Se vier alguém querer invadir a nossa terra, a gente vai colocar contra aqui, vocês estão mais protegidos do que na cidade. Agora, se não quiser, volta lá e vai para o meio daquela violência toda. Aí o que aconteceu, né? Que foram se criando os feudos, né? Aqueles grandes territórios de um castelo lá, enfim, um senhor feudal, um sistema de alianças e um monte de camponeses produzindo, entregando aquilo que eles produziam, uma boa parte para o senhor feudal, aquilo que eles produziam em volta ali da aldeia, da casinha deles, e durante um tempo iam lá nos campos do senhor feudal produzir e entregavam tudo, 100% do que era produzido para o dono da terra. Era uma servidão privada, eles não eram escravos, mas eles tinham uma obrigação de trabalhar para o dono da terra, não para o Estado, como no modo de produção asiático. E aí a gente tem o modo de produção capitalista, que veio depois do feudal. Atenção, importante. Quando os europeus estavam passando do modo de produção feudal para um capitalista, eles chegaram aqui na América e eles encontraram dois tipos de modo de produção. Os povos tribais vivendo no comunismo primitivo, incas e astecas e maias, e algo semelhante ao modo de produção asiático. E para colonizar e explorar o território, eles retomaram um outro modo de produção que lá na Europa já tinha acabado, mas eles fizeram ressurgir, sequestrando e escravizando africanos, trazendo para a América para trabalhar dentro de um modo de produção escravista. O modo de produção escravista brasileiro foi um pouco diferente do romano, mas foi uma retomada, foi talvez, né, o sistema escravista que teve maior impacto do ponto de vista de violência, morte e exploração humana da história da humanidade. O modo de produção escravista aplicado aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Voltando, então, a gente chega no modo de produção capitalista, que é o que a gente vive hoje. Quem controla a terra e a produção, basicamente, a iniciativa privada. Isso tem uma certa semelhança com o feudal. Quase toda a terra, quase toda a produção é controlada pela iniciativa privada, embora os estados, dependendo de qual estado, mais ou menos tem, né? Por exemplo, no Brasil, a Petrobras é 51% mais ou menos do estado, antes era 100%, né? Mas o estado brasileiro vendeu uma parte para a iniciativa privada, então parte do petróleo quem lucra com ele é o estado brasileiro, outra parte é a iniciativa privada, mas o modo de produção capitalista, na sua essência, ele defende que a iniciativa privada controle toda a terra e toda a produção. Então, quando a gente está nesse debate político, econômico, né, se fala, os neoliberais eles querem aquele capitalismo assim de raiz, né, que o Estado não controle nada. Imagina os Estados Unidos, por exemplo, que é um país bem capitalista. Lá o sistema de saúde não é público, como aqui. Lá ou tu paga pela saúde ou tu não tem acesso a ela. Então é um exemplo assim, né? Aí, claro, há um certo equilíbrio atual, embora não se fale muito, né, sobre isso, é que surgiu no final do 19 e início do 20 o modo de produção
socialista. Nesse modo de produção socialista, voltando. Rapaz, meia hora de aula, hein? Nossa Senhora. Voltando aqui, isso que eu estou acelerado, né? Na sala de aula a gente faz devagar, com calma, o aluno pergunta, a gente toma uma água, dá um descanso. Aqui tem que ser porque está caindo a bateria, porque eu estou com hora, pá. Vamos ver. Quem controla a produção no capitalismo? Quase sempre a iniciativa privada, pelo menos no capitalismo raiz, é praticamente a iniciativa privada. Desenvolvimento das forças produtivas, aí sim deu um grande salto tecnológico, né? Muito com a exploração dos minérios aqui da América, a exploração da mão de obra africana, enfim, e outros fatores relacionados à história da Europa, lá de desenvolvimento tecnológico. Ali pelos séculos 18, 19, houve um grande avanço. Quando o capitalismo se firma como um modo de produção, há um grande salto tecnológico, né, das forças produtivas. E as relações sociais de produção são assalariadas. A gente trabalha para receber um salário. A gente não é dono do nosso trabalho. Como era, por exemplo, lá os primitivos. O cara caçou, ele ia distribuir, mas todo mundo ali era dono daquilo ali. A gente não é dono do que a gente produz. A gente produz e entrega para alguém. E esse alguém nos paga uma renda, um valor mensal. Se a gente produzir R$1.000 em mercadorias ou R$10.000 em mercadoria, claro, hoje em dia tem comissão, aquela coisa toda, né? Mas na essência do capitalismo, não interessa o quanto que tu produz, o teu salário vai ser basicamente igual. Isso é o sistema de assalariamento. Contrapondo a isso, né, o socialismo e o comunismo, a gente não vai debater as diferenças que eles têm, mas basicamente são dois modos de produção muito parecidos, né, são duas teorias contemporâneas muito parecidas. O socialismo, o controle da terra e da produção está nas mãos do Estado. Praticamente toda a terra, toda a produção é controlada pelo governo. É ele que vai decidir direitinho assim, o que vai para quem, e dentro da filosofia do socialismo tem que haver uma redistribuição justa daquilo que é produzido. Normalmente se entrega fábricas, né, uma revolução do socialismo, como teve na Rússia, toma a fábrica lá do dono e distribui para os trabalhadores, porque a ideia é que todo mundo que produz são os trabalhadores, o dono é só dono, enfim, né? Então esse é o debate filosófico que existe. Então, o desenvolvimento das forças produtivas é muito parecido com o capitalismo. A gente pode pensar a União Soviética e os Estados Unidos, né? As tecnologias são muito parecidas, tem aquela coisa espacial, quem vai chegar na Lua primeiro, aquela coisa, quem vai fazer bomba atômica e tal. Então, é um estágio de desenvolvimento das forças produtivas muito parecido. E as relações sociais de produção é algo como a filosofia do comunismo primitivo. A gente vai trabalhar pelo bem comum. E aí, aos poucos, a gente vai incorporar essa concepção de bem comum novamente na sociedade, e vai chegar um dia que a gente vai poder tirar o Estado, e aí a gente vai para o comunismo, mais ou menos como era antigamente, onde todo mundo produz para todos, não existem classes sociais e nem Estado. Enfim, pessoal, a aula foi um pouco longa, mas é importante, pode ser que eu tenha cometido um ou outro deslize aqui, foi muito rápido, mas basicamente é isso: modo de produção, né, e os exemplos de modos de produção que tiveram durante a história da humanidade. Certo? Bom, parabéns para quem chegou até aqui. Espero que vocês tenham dado os intervalos ali, eu vou sugerir isso também nas aulas. E até a próxima aula sobre economia.